É isso aí, todos a bordo. Por favor, entrem no submarino devagar e fiquem à vontade. Hoje vamos até as escuras profundezas do oceano para a batalha definitiva Shonisauro e Megalodonte. É hora de ver como o Shoni e o Meg se comparam. Primeira rodada, idade. Vejam o Shoni, o maior réptil marinho surgindo do nada. Ele parece um pouco cansado, pois viajou a noite toda e chegou aqui vindo do final do período Triássico, cerca de 215 milhões de anos atrás. Naquela época, havia somente dinossauros e mais alguns crocodilos. Olha, o Meg também chegou na hora. Ele parece um pouco mais revigorado e relaxado, provavelmente porque ele é muito mais jovem do que o seu adversário. Ele começou a dominar os oceanos há 20 milhões de anos. Será que o Meg conseguirá permanecer no trono após este duelo? O Megalodonte foi extinto há cerca de 2,5 milhões de anos, ou pelo menos achamos que ele tenha sido. Até o momento, exploramos apenas 5% dos oceanos, então espalhar histórias sobre um tubarão gigante subaquático é muito fácil. Vai saber o que realmente tem escondido lá embaixo. Mesmo que ambos estejam extintos, dinossauros como o Shoni são muito mais velhos. O Meg é um bebê em comparação a ele. Desculpe, Meg, um ponto vai para o seu oponente mais velho. Aposto que o Shoni tem várias histórias incríveis para contar. Próxima rodada, comprimento. O bom e velho Meg. Ele é o maior tubarão que já viveu no nosso planeta, com cerca de 18 metros de comprimento. Não existem fósseis completos dele para obtermos uma medição realmente precisa. Os cientistas que estudam tubarões modernos podem presumir o seu comprimento pelo tamanho incrível dos seus dentes. O Shoni era um pouco mais curto, com cerca de 15 metros. Ele parece uma versão maior e mais ossuda de um golfinho. Os golfinhos podem ter até 4 metros de comprimento. Até o maior golfinho, a orca, parece minúsculo, com apenas 10 metros de comprimento. Esse ponto vai para o Meg por ser enorme. E estamos empatados em 1-1. Terceira rodada, dentes. O Meg era uma das maiores ameaças no oceano, com dentes semelhantes aos do atual tubarão branco, assustadores, simétricos, triangulares, insanamente afiados e com até 18 centímetros de comprimento. Ele tinha cerca de 276 dentes distribuídos em 5 fileiras. Parece super assustador, mas alguns tubarões atuais têm mais de 300 dentes. Porém, eles não estão todos prontos para entrar em ação. Alguns estão totalmente crescidos, outros ainda estão crescendo. Os dentes de tubarão não são tão fortes, então eles caem muito, o que não é um problema como é para os humanos. Eles produzem dentes novos o tempo todo para que possam substituir os que estão desgastados. Vejam só, o Meg provavelmente teve cerca de 40 mil dentes ao longo da sua vida. O Shoni, infelizmente, não conseguirá se defender com dentes neste duelo, pois ele não tem nenhum. Os pesquisadores acreditam que os Shonis mais jovens tinham dentes, pois precisavam de ajuda para conseguir comida e se defender dos rivais. No entanto, quando crescidos e mais velhos, não precisavam mais deles. Sinto muito, Shoni, essa rodada não chegou nem perto. O Meg assume a liderança por 2-1. Próxima rodada, quem consegue comer mais? Os cientistas acreditam que o Meg comia cerca de 1.100 quilos de comida todos os dias. Seus dentes nos dizem que o buffet de salada não era exatamente a sua paixão. Com uma boca de quase 3 metros de largura, ele tinha a mordida mais forte de todos os animais do nosso planeta. Dessa forma, ele não precisava ser muito exigente, pois podia devorar os maiores animais do oceano, como baleias, tartarugas gigantes, focas ou qualquer outro mamífero marinho que chegasse, você sabe, muito perto. Não é de se admirar que ele pesasse cerca de 60 mil quilos. Por causa da falta de dentes, o Shoni preferia animais com corpos mais macios, como peixes menores, lulas e esse tipo de coisa. Não sabemos ao certo o quanto ele comia diariamente, mas com um peso aproximado de 27 mil quilos, quer dizer, ele era mais pesado do que 2 cachalotes ou 3 elefantes. Mas ainda assim, não é nada em comparação com o poderoso Meg. Bom pra você, Shoni, continue comendo toda essa comida macia. Mas infelizmente, o Meg está devorando os pontos nessa competição. 3-1. Ninguém quer mexer com alguém que consegue comer uma baleia inteirinha no café da manhã. Rodada 5. Aparência. Os cientistas reconstruíram o Meg parecido com uma versão maior e um pouco mais perigosa de um tubarão branco. Eles eram tão parecidos que muitas pessoas pensavam que o tubarão branco fosse o tataraneto do Meg, mas na verdade é que eles não são parentes. O Megalodonte foi o último membro de uma linhagem completamente diferente de tubarões. Ele tinha o nariz mais curto e o queixo mais achatado, que quase parecia ter sido esmagado de alguma forma. Como o tubarão azul, ele tinha nadadeiras peitorais realmente longas para suportar seu tamanho e peso.
O Shone parece uma versão entroncada, meio estranha e bem maior de um golfinho. Ele tem 4 nadadeiras e um crânio mais longo. E o que é interessante é que ele não tem uma nadadeira ou barbatana dorsal. O Shone não consegue fazer nenhum daqueles truques e manobras legais que os golfinhos fazem. Essa parte provavelmente também não ajuda quando ele encontra outro dinossauro faminto, pois não consegue se esquivar tão facilmente. Ainda assim, o Shone é grande o suficiente para não ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Sai pra lá, Meg! Pare de monopolizar os holofotes! Queremos ver mais desta linda e divertida criatura que se parece com um golfinho. 1 ponto para o Shone, e ele está alcançando. 3-2. Rodada 6. Quem tem o nome mais legal? Shonissauro significa lagarto das montanhas Shoshone. Por quê? Porque é um lagarto de Você entendeu? Megalodonte, por outro lado, significa dente grande. Desculpe, Meg. É 1 ponto para Griffin. Espere, vídeo errado. Estamos empatados em 3-3. Rodada 7. Quem viajou mais? Assim como os tubarões atuais, o esqueleto do Meg não é feito de osso, e sim de cartilagem. É disso que sua orelha e nariz são feitos. Portanto, não importa o quanto você procure, nunca vai encontrar nenhum osso de megalodonte. Seus únicos fósseis são, na verdade, os dentes, já que são feitos de dentina. Nos seus 18 milhões de anos de existência, o Meg viajou muito. Seus dentes foram encontrados pelo mundo todo. Ele até esteve de férias em águas tropicais e subtropicais, mas o único lugar em que ele nunca esteve é a Antártica. O Shone também era um viajante, pois seus fósseis foram encontrados pela primeira vez perto de Las Vegas. Mas não é o que você está pensando. Ele na verdade não era de festas e shows. Vegas ficava toda debaixo d'água naquela época. Ele também fez longas viagens ao longo da costa, visitou países diferentes, desfrutou de buffets de frutos do mar sofisticados em todo o mundo. Uma vida muito boa no geral. Vamos dar ao Meg este ponto aqui, por chegar a quase todos os continentes. Ele lidera com 4-3. Rodada 8. Quem era mais popular? Ver o Shone nadando pode facilmente assustar outras criaturas marinhas, afinal, ele era muito grande. Mas logo viram que esse réptil não era tão perigoso. Ok, lula, peixes pequenos não eram seus grandes fãs, mas criaturas aquáticas de tamanho médio logo perceberam que eram grandes demais para ele, então poderiam ser amigos. Exceto... Você conhece o Kraken? Uma lula gigante e um monstro marinho lendário com tentáculos extremamente fortes. A história conta que o Kraken teve algo a ver com o desaparecimento de alguns membros da família do Shone. Então, vamos apenas dizer que eles não são exatamente melhores amigos. Meg, introvertido, solitário, ele vai para a festa e fica no canto, sem falar com ninguém. E não havia exatamente muitos animais fazendo fila para convidá-lo para dançar. Provavelmente, ele seria a última opção. Quando você está no topo da cadeia alimentar, nunca é muito popular. O Shone se recupera com a rodada da popularidade e está tudo empatado em 4-4. Isso significa que nossos 2 competidores vão ter que repartir o... Espere, o Meg parece furioso. Dá pra vê-lo cerrando os dentes, se preparando para acabar com este concurso de uma vez por todas. O Shone sorri tranquilo. Ele não está acostumado com animais grandes indo atrás dele, então não acha que o Meg poderia fazer alguma loucura. Contanto que o submarino não chegue muito perto... Ok, espere. O Shone está nadando em direção ao Meg. Eles vão se enfrentar. Não, o Shone está dizendo ao Meg que ele pode ficar com o prêmio? Uau, crise evitada, pois o Meg não gosta de perder. Shone, você certamente merece o troféu de pacifista do Pacífico. O Meg não parece muito feliz com isso. Melhor afivelar os cintos, pessoal. Aqui vamos nós.